Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade. Excepcionalmente, o programa vai ser hoje feito em português, exatamente porque vamos receber a embaixadora da União Europeia, Carla Grijó. Senhora embaixadora, é um gosto recebê-la aqui no programa Menoridade, aqui na televisão pública, exatamente para virmos esmiuçar um pouco sobre as questões ligadas à infância, à proteção das crianças e dos adolescentes em Cabo Verde, sendo certo a União Europeia um dos grandes parceiros de Cabo Verde. Eu é que agradeço o convite e agradeço também esta possibilidade de falar consigo sobre o nosso trabalho em Cabo Verde, em particular numa área que é tão sensível como a proteção das crianças e dos adolescentes. Esta é uma área que nós procuramos que seja transversal à nossa ação. Estamos a prestar-lhe atenção, por exemplo, no apoio que prestamos ao Governo de Cabo Verde na erradicação da pobreza extrema. Sabemos que a pobreza extrema em Cabo Verde tem também um rosto infantil e por isso é importante dar particular atenção à situação das crianças nessa perspectiva. Assim como estamos, desde há algum tempo, também a iniciar um trabalho com a sociedade civil cabo-verdiana na área da exploração, no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Portanto, são duas, digamos que são as duas áreas mais visíveis em que estamos a incidir sobre a proteção das crianças em Cabo Verde. É exatamente nesta área que vamos conversar um bocado. Há muita gente que não sabe, que não consegue perceber, tem este entendimento que as relações, só as embaixadas e o governo, mas há também esta abertura toda para se trabalhar com as organizações não governamentais neste ponto bastante importante, que é a questão do abuso e a exploração sexual dos menores. Tem realizado, a União Europeia já realizou dois seminários, eu diria duas palestras, para se falar exatamente sobre esta questão do abuso e agressão sexual das crianças. Tem saído algumas recomendações. Poderia nos recordar aqui quais são as principais recomendações que saíram e como é que o país deve trabalhar sobre estas recomendações? Eu gostaria, em primeiro lugar, de realçar que a forma como chegámos na União Europeia a este tema teve precisamente a ver com a relação que temos com a sociedade civil de Cabo Verde. Nós estamos a atualizar o roteiro da sociedade civil e no âmbito dessa atividade, à medida que fomos conversando com as diferentes organizações, demos-nos conta que este era um tema que aparecia na lista de prioridades de praticamente todas as organizações da sociedade civil e também de algumas instituições públicas. E, portanto, pareceu-nos que seria um tema ideal para fazermos aquilo que nós gostaríamos aqui de estimular também, que é um trabalho em rede, em parceria entre estas organizações, de modo a rentabilizar os recursos, não é? Sobretudo, a Exatamente. rentabilização dos recursos numa altura em que é uma exigência mundial. Há cada vez menos recursos para alguns projetos. Eu diria que sim, é verdade, mas ao mesmo tempo o facto dos recursos não serem talvez tão vultuosos como já foram no passado, também nos leva a pensar em formas mais eficientes de os utilizar e ao fazê-lo acabamos por conseguir criar ligações entre as organizações que depois tornam também os projetos mais sustentáveis quando esses financiamentos internacionais deixam de existir. Eu acho que isso é um elemento muito importante no trabalho a fazer aqui em Cabo Verde, porque há de facto muitas organizações a fazerem um excelente trabalho, mas estão a fazê-lo um pouco de forma isolada, cada uma a fazer a sua parte, mas de forma isolada. E se conseguirmos reunir toda esta cadeia de ideias e de iniciativas, podemos com certeza ampliar
os resultados uns dos E outros. visto desta forma, que cada organização, cada instituição faz o seu trabalho no seu cantinho, posso assim dizer, há, no fundo, um desperdício também de recursos. Exatamente. Com esta união, com este trabalho em rede, que é uma das maiores falhas que nós temos em Cabo Verde. Aliás, já nos encontramos em várias situações, em várias palestras, workshops, reuniões, e nós duas sabemos que dizemos a mesma coisa, que há uma falha neste trabalho em rede. Exatamente. E, no fundo, o que nós queremos também é encorajar uma mudança na forma, no modus operandi das organizações, que elas sejam mais abertas a trabalhar umas com as outras, e eu penso que todos temos a ganhar, e em última análise ganham as crianças e ganha a proteção das crianças relativamente a este tema, e ganha o país, exatamente. Eu penso que nas últimas semanas e meses temos observado um conjunto de desenvolvimentos em Cabo Verde, declarações políticas ao mais alto nível, de compromisso com esta causa, o ICA a anunciar também um programa de prevenção importante, várias organizações não governamentais que têm participado nestes nossos diálogos, que estão também a fazer um trabalho muito valioso. Aqui, talvez o que nós temos que fazer, que ainda não está a ser feito, é um trabalho de base mais comunitária, mais nas comunidades, nas associações de base comunitária que estão mais próximas. O que é que propunha? Então, uma das novidades que teremos para o final deste ano, princípio do ano 2025, é que vamos financiar um projeto, um programa, na área dos direitos humanos, que vai incidir sobre este tema e que será gerido por uma organização da sociedade civil cabo-verdiana, mas que vai trabalhar com todas as outras. Portanto, dos condicionalismos que nós estamos a impor como União Europeia é que esse trabalho seja de facto feito em rede. É uma exigência, no fundo. É uma exigência do nosso lado, sim. Que o trabalho seja feito em rede, que haja uma associação de sociedade civil, passo a expressão, no topo, ou seja, chapéu, coordenadora, mas que alberga obrigatoriamente todas as outras associações da sociedade. E a promoção do trabalho em rede é inscrita como um dos objetivos a alcançar. E é a própria União Europeia a decidir, a eleger esta organização, ou há um concurso para as pessoas acederem a este projeto? Neste caso em concreto, somos nós que vamos eleger e vamos elegê-la tendo em conta também a robustez da organização, certo, em poder corresponder ao nosso grau de exigência em termos de apresentação de resultados e prestação de contas. Nós temos, como é conhecido, um processo muito burocrático de prestação de contas e, portanto, nem todas as organizações estão aptas a corresponder a este grau de exigência. Mas, ao mesmo tempo, este trabalho em rede pode permitir também uma certa transferência de conhecimentos até ao nível organizativo, um certo grau de capacitação de umas organizações mais robustas para outras que não estão ainda nesse patamar. E, portanto, desse ponto de vista, possibilita também um processo de aprendizagem que julgo que é de E o sublinhar. tema, o foco, é o abuso e a agressão e a exploração sexual de menores. Exatamente. É este o tema foco Esse é central. Em termos substantivos, é nesse tema que nos vamos concentrar e a razão é, de facto, advém dos diálogos que temos organizado com a participação da sociedade civil, mas também de entidades públicas. Têm sido acolhidos, o que é também um sinal excelente de compromisso na Assembleia Nacional, o que demonstra que há um grande compromisso ao nível público em Cabo Verde com esta causa.
há um quadro normativo também muito encorajador, falta talvez um maior esforço na implementação e esperamos poder contribuir com este programa. É um para quadro isso. legal que está também em constante atualização, porque o ECA está a ser também trabalhado para que haja algum ajuste para evitar que continuemos a ter alguma discrepância em algumas leis, na aplicação destas mesmas leis. Elegeram este tema, como já acabou de explicar, mas a questão da violência contra as crianças em Cabo Verde é transversal. Neste momento, não é só Cabo Verde, mas o mundo, até porque o Ministro da Família, Fernando Elísio Freire, participou num encontro a mais alto nível, que decorreu, vai decorrer agora em novembro, vai acontecer em novembro, um grande encontro na Colômbia, exatamente para chamar a atenção do mundo. Isso significa que não é um problema só nosso, é um problema do mundo, esta questão da violência contra a criança. Tem toda a razão, infelizmente um problema que se manifesta, tem as suas particularidades, mas manifesta-se de forma geral em todos os países e é um tema, por isso mesmo, que precisa de ser atacado também no plano internacional. Essa reunião que se refere, julgo que é a primeira. É a primeira a nível mundial. A nível mundial, sim, sim. O que em si nos interpela, não é? É um problema que está aí desde tempos imemoriais, mas que finalmente nos estamos a organizar no plano internacional para tratar de uma forma global, reunindo os diferentes Estados e governos e procurando obter compromissos internacionais. E se é importante que isso aconteça no plano internacional, é igualmente importante que tal possa suceder também no plano interno. E aí devo dizer que Cabo Verde tem sido pioneiro. Nós só este ano já tivemos várias intervenções ao mais alto nível, incluindo do Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, declarando uma política de tolerância zero em relação a este flagelo que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu penso que estamos todos de acordo em relação ao diagnóstico e em relação à necessidade de combater o problema. Agora, precisamos todos coletivamente de arregaçar mangas e pôr mãos ao trabalho, porque é um tema muito complexo, tem muitos níveis, exige um trabalho na área legislativa, claro, mas também exige um trabalho na área da prevenção, que é muito importante, na área da educação e da saúde, no trabalho com as famílias, numa coisa que é o mais difícil, que é a mudança de mentalidades. Porque muitas vezes eu sinto que os abusos são ou consentidos ou há uma certa cumplicidade em relação à sua ocorrência, também pelas circunstâncias sociais em que ocorrem. Há uma certa vergonha em assumir, um certo estigma quando se assume e há, por isso, que fazer um trabalho muito profundo, um trabalho para o qual eu não tenho competência, mas estou segura que há muita gente em Cabo Verde que podemos agregar a este combate, um trabalho de prevenção nas escolas. Há pouco perguntava-me um dos resultados que já aconteceu destes nossos diálogos. No primeiro diálogo, por exemplo, foi identificada uma necessidade de se produzirem manuais para professores e educadores, porque na escola muitas vezes é um lugar onde estas situações podem ser despistadas e são muitas vezes é o primeiro sítio onde é possível despistar a ocorrência destes casos. Mas os professores e os educadores
o pessoal que trabalha nas escolas, de forma geral, precisa de estar capacitado para poder fazer este trabalho de despistagem e saber encaminhar os casos adequadamente. Então, esses manuais, mercê de um protocolo que foi estabelecido entre a União Europeia, a Unicef e também o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, Cabo Verde, já existem e no próximo mês de novembro vai haver uma cerimónia de entrega. Os manuais já estão prontos? Já estão prontos. Já estão prontos. E a etapa seguinte, então, é a organização das ações de formação, quer de educadores, quer de professores das escolas cabo-verdianas. Continua-se mesmo a dizer que a melhor forma de levar esta informação é exatamente para as crianças. São vítimas, muitas vezes são vítimas, mas também são os encarregados de levar esta mensagem para a família, para se protegerem e também para ajudarem as próprias famílias a entenderem esta questão, porque infelizmente continuamos a dizer isto, que o abuso sexual é intrafamiliar. Sim. Acontece dentro de casa, o que se torna cada vez mais difícil este trabalho de prevenção. Muitas vezes vamos até ao ponto das penalizações, das repressões, já que acontece num ambiente familiar. Exato, e por isso é muito importante fazer esse trabalho também com as famílias. Há pouco falava do tema da parentalidade responsável. Sim, estamos lá dentro a falar sobre isto. Passa muito por aí também. É verdade que no fundo tem que se procurar conciliar uma atitude punitiva quando os crimes acontecem, porque estamos a falar de crimes, mas ao mesmo tempo ter uma atitude preventiva e de trabalho pedagógico com as famílias e com as comunidades. Há muitas formas de o fazer. Eu sei que entrevistou há algum tempo, alguns meses atrás, uma atriz, a Ineida. Ela faz um trabalho magnífico. Nas comunidades. Nas comunidades, exatamente. E isto é um bom exemplo do tipo de ideia, iniciativa que nós queremos apoiar no contexto deste projeto, porque a arte, nomeadamente neste caso a representação teatral, é uma ferramenta magnífica para fazer esse trabalho com as comunidades, para passar as mensagens que é necessário passar, para fazer as pessoas, as famílias, os pais, as próprias crianças refletirem sobre aquilo que está em causa, porque no fundo o que está em causa são valores e direitos, não é? Uhum. Ela esteve presente também, fez uma breve apresentação de uma peça que ela tem sobre este tipo de situações durante o segundo diálogo. Sim. E foi impressionante o silêncio que se fez na sala. Foi eu conversei com várias pessoas. A primeira coisa que as pessoas dizem, isto choca. Todo mundo ficou quase que as pessoas não respiravam, porque realmente é chocante, choca. Quando eu entrevistei a Ineida, ela disse que exatamente ela se prepara para isto, para chocar, mas é um chocar que no fundo é um chocar no bom sentido, que é o chocar para chamar as pessoas a atenção, que afinal isto não é brincadeira, que nós não estamos a falar de um assunto qualquer, que é algo que choca, que leva uma vítima, tem consequências muito a vida sérias. De uma vítima para a vida toda. Eu entrevistei também uma vítima, a segunda vez, era a primeira vez que ela estava a dar uma entrevista tão longa, ela falou algumas vezes, mas em pequenas entrevistas. É a primeira vez que ela estava a dar uma entrevista tão longa, foi aqui no programa, e nós falamos exatamente daquela peça. Sim. Então ela diz que realmente é importante que as pessoas se sintam, é um choque de realidade para que possamos acordar para este flagelo, como Exato. disse. Não sei se recorda, na altura eu assisti também
essa representação e aquilo que a minha primeira observação foi que é uma peça que comove, e ainda bem, porque dentro da palavra comover está a palavra mover, que é aquilo que nós precisamos. Precisamos de ser comovidos à ação, digamos assim. E a arte é, de facto, um veículo fantástico. Eu queria aproveitar para dar um outro exemplo, que também é apoiado pela União Europeia. Nós temos, no âmbito do programa Propalop Timor-Leste, o apoio à banda desenhada produzida em países africanos de expressão portuguesa. E agora, na segunda edição das bandas desenhadas, há uma de autoria de um ilustrador e de uma argumentista cabo-verdiana que se chama Catorzinha, e é precisamente sobre este tema. Retrata um caso e é uma ferramenta também que pode ser utilizada sobretudo com um público mais jovem, mais nas faixas etárias dos 14 aos 16. Julgo que é uma história com a qual as pessoas nessa faixa etária se vão sentir identificadas. E, novamente, pode dar lugar a conversas que, sobretudo se forem conduzidas por pessoas capacitadas, por psicólogos, por exemplo, podem ajudar não só pessoas que tenham sido vítimas a superarem os seus traumas, como a prevenir outros casos. Esta história da Catorzinha é praticamente uma normalização em Cabo Verde. Fala-se muito disto e as pessoas não conseguem perceber até ainda que é um crime. E sempre nós temos esta tendência de dizer, mas ela permitiu. Mas é consentido. Mas aqui não há consentimento porque a lei não permite. Exatamente. E ainda bem que aborda essa questão, porque de facto é uma boa forma de fazer a relação com o articulado da lei e com aquilo que a lei pretende, não é? Exato. Neste momento, de acordo com o Código Penal de Cabo Verde, o abuso sexual de crianças que tenham até 16 anos, salvo erro, é considerado um crime público. O que é que isto significa? Significa que não depende de queixa. Qualquer pessoa, um vizinho, um parente, um colega, um professor que tenha conhecimento de um caso pode e deve denunciar e o Ministério Público toma a iniciativa de investigar o caso. Enquanto que quando este tipo de abuso acontece com adolescentes entre os 16 e os 18 anos, é considerado crime, mas sendo semipúblico depende de queixa ou da própria vítima ou do seu tutor. Então temos aqui duas formas diferentes de proteger a vítima. No primeiro caso, a vítima tem uma proteção muito maior, muito mais ampla. E precisamente porque é que a lei está a dar essa proteção maior? Porque entende que essa pessoa não tem qualquer possibilidade de dar consentimento, não tem maturidade para tanto. E, portanto, a lei aí dá-lhe uma proteção máxima. A partir dos 16 anos, entende o direito cabo-verdiano que já há alguma maturidade para que esse consentimento seja dado. Isso levar-nos-ia a toda uma outra discussão. Com certeza. Sobre se esse limite de idade... está bom, se... Pronto. Por exemplo, eu sei que, em termos de recomendação internacional, a recomendação é que se leva aos 18 anos. E, portanto, essa é uma área onde também ainda há espaço, em Cabo Verde, para se fazer esse debate. Uma ampla discussão. Um amplo debate para ver se se leve para os 18 anos, exatamente por aquilo que diz a própria Constituição da República. Quem é menor, quem não é menor. Mas falando estas discussões, há quem seja a favor,
a quem também não é a favor, porque há quem defende que uma adolescente, a partir dos 16 anos, já tem discernimento suficiente para dizer sim, dizer não, aceitar ou não aceitar. Mas se recuarmos para aquilo que diz a Constituição da República, você fica aqui com um espaço, como eu De costumo dizer, discussão. ficamos aqui com algumas balizas abertas, Abertas, exato. descobertas, não é? O que eu diria em relação a isso é que é completamente diferente a proteção que é dada num grupo e no outro. As vítimas que têm entre os 16 e 18 anos, por exemplo, mesmo que apresentem queixa, ou os seus tutores apresentem queixa, podem ser sujeitas a pressão por parte do abusador para que essa queixa seja retirada. E ao retirar-se a queixa, como disse, normaliza-se a situação. Ao passo que o grupo de crianças que vai até aos 16 anos está mais protegida, porque uma vez o crime denunciado, é ao Ministério Público que compete fazer a investigação e não há nenhuma forma de queixa ser retirada, porque não houve queixa. Não há necessidade de queixa. E por aí se vê que há uma proteção reforçada, digamos assim, em relação a esse grupo etário, é verdade, de pessoas mais Quais seriam jovens. as outras recomendações que deixaram a Cabo Verde sobre esta questão da proteção das crianças em outras situações, que não é exatamente só o abuso sexual? Há também uma atenção dada, por exemplo, sobre crianças que são vítimas de trabalho infantil. Eu diria que esse é outro das áreas à qual é importante dar atenção. Muitas vezes acontece num contexto mais rural, acontece mais vezes em contexto rural, pelo menos, do que em contexto urbano, e é uma área que também merece. Eu sei que há outros parceiros internacionais que fazem um trabalho nesta área. Nós, União Europeia, não estamos neste momento a olhar especificamente para esse tema. Mas, de certa forma, a exploração sexual de crianças, por alguns especialistas, também acaba por ser considerado como a pior forma, digamos assim, de exploração das crianças. E outra das formas que nós chegámos também a este tema foi pelo trabalho que temos vindo a fazer no âmbito da promoção do modelo de turismo sustentável em Cabo Verde. Porque nós sabemos que muitas vezes uma consequência negativa do desenvolvimento desta atividade económica, do turismo, isso acontece em muitos países, é o surgimento associado a isso, fenómenos de exploração sexual de mulheres, mas também de crianças. Meninas e meninos. Exatamente. Uma vez que nós estávamos a trabalhar nesta área do turismo, achámos por bem começar também a olhar para este tema da exploração sexual. E ao começarmos a falar com os diferentes interlocutores cabo-verdianos, chegámos à conclusão de que não é que não existam casos, existem, mas estamos muito longe da situação que ocorre noutros países que são destino turístico. Não é por isso que devemos deixar de trabalhar o tema, porque precisamente estamos numa boa altura para fazer um bom trabalho de prevenção. E essa é também uma forma de agregarmos a esta causa outro tipo de atores, os atores do setor privado, por exemplo, os grupos de hotelaria, que muitas vezes também são europeus, podem ser sensibilizados, podem e devem, e nós temos feito esse trabalho com alguns grupos com resultados muito positivos, podem ser sensibilizados a contribuir também para este combate à erradicação deste problema em Cabo Verde. E, portanto, há muitos ângulos pelos quais se pode olhar para o tema. A nossa perspectiva é sempre esta, de procurarmos
juntar forças com o maior número possível de atores que estão dispostos a contribuir com os seus recursos também, com as suas ideias para este combate. Uhum. Cabo Verde não é uma exceção no mundo. Há bocado estivemos a conversar exatamente, contava uma história de livros Sim, que já leu, e quando fazemos esta perspectiva, esta ligação com aquilo que nós ouvimos em Cabo Verde, os traços são iguais. sim, Como é que se comporta uma vítima, como é que se comporta um agressor, como é que se comportam as famílias. Não é cada país, cada sociedade pode tratar o tema de uma certa forma, mas há uma espécie de uma linha ou de uma espinha dorsal para este fenómeno. sim. No fundo, aqui eu penso que se resume a uma organização patriarcal das sociedades Exato. e a uma certa objetificação, quer das mulheres, quer das crianças, que são vistas como propriedade de. E é esse estigma, essa ideia feita, que também é preciso combater. Portanto, uma criança independentemente de ter 12 anos, 14 anos, 16 anos ou 17, é portadora de direitos pelo simples facto de ser, não é? Os direitos são inerentes à sua nascença. E eu penso que cabe ao Estado, em primeira instância, criar um sistema de proteção dos direitos das crianças e de todos os cidadãos. Cabe às famílias ter um papel de proteção também. Uma das maiores dificuldades que eu pessoalmente sinto em relação a este tema é o facto de, como disse, muitas vezes este tipo de violência ocorrer no seio da família, que é, por natureza, o lugar onde a criança se deve sentir segura e protegida. E é isso que torna este crime tão particular, não é? Como eu considero que deve ser feito um trabalho de responsabilização das famílias, sim, mas ao mesmo tempo temos que ter noção que as famílias não são iguais, não é? Temos que olhar para as famílias individualmente, caso por caso. Há famílias relativamente às quais é importante que em relação àquele pai e àquela mãe, seja também quebrado um ciclo de violência a que eles próprios foram sujeitos quando eram crianças, não é? E essas pessoas estão, com certeza, têm maior dificuldade em proteger as suas próprias crianças, porque há um processo de naturalização da violência às quais elas próprias foram sujeitas, e quebrar esse ciclo de violência é muito importante para que depois, em termos... E exige muito trabalho. Exige muito trabalho, sim. Exige o trabalho que a Eneida estava a fazer. É um trabalho muito que tem que ser feito com muita persistência, muita paciência e continuidade. Exige muita continuidade na ação. Não podem ser ações esporádicas mas ao mesmo tempo temos vários exemplos de vítimas que conseguiram superar o seu próprio trauma e, portanto, não nos devemos deixar abater pela gravidade das situações. Acho que em todas as situações temos sempre que procurar o fio de esperança que permite, se não resolver aquele caso concreto, pelo menos evitar que ele se multiplique e que se repita. Há muitas vítimas que vivem eternamente e nunca conseguem falar ou acabam por falar já numa fase mais avançada da vida,
mas há outras que preferem escrever, deixar qualquer coisa, porque realmente, dizem os especialistas, é um trauma que é muito difícil de superar. A senhora embaixadora, como eu disse no início, são os grandes parceiros de Cabo Verde, sobretudo nesta matéria da proteção das crianças no abuso e exploração sexual. Cabo Verde ratificou várias convenções. Isto significa também que há esta preocupação dos governos, de todos os governos de Cabo Verde, em ter estas parcerias no sentido de continuarmos a proteger as nossas crianças. Mas existe um recuo a nível mundial. Sobretudo o pós-pandémico traz ao mundo vários pontos de interrogação. Estamos a falar da questão do abuso sexual, estamos a falar da violência física, e há outro fenómeno também que hoje nos preocupa e muito, sei também que não é a vossa área, mas já que vive cá e tem esta dinâmica, eu sei que tem uma dinâmica social muito, muito ativa, que tem que ver com a questão da saúde mental. Cabo Verde, este ano é o ano de saúde mental. É um tema também que vos preocupa. É um Sem assunto dúvida. também que vos preocupa. Sim, eles, no fundo, acabam por estar ligados, não é? Porque para a própria vítima, naturalmente, os abusos acabam por ter consequências Muito bem. na sua saúde, quer física, quer mental. Mas em termos societais também, falou da pandemia, e eu julgo que a pandemia, não estamos ainda completamente conscientes de todas as consequências que a pandemia nos trouxe a todos, a todas as sociedades em termos de saúde mental, porque não é natural para um ser humano o isolamento. Aliás, o isolamento para um ser humano é sempre uma punição. Por alguma razão, nós, quando alguém comete um crime, condenamo-lo a afastar-se da sociedade. Portanto, na pandemia tivemos que, por razões de não espalharmos o vírus, tivemos que ter comportamentos que não são naturais para os seres humanos. E foi um período bastante prolongado. Necessariamente isso vai ter consequências na saúde das pessoas e, em particular, na saúde mental. E há um aspecto em particular que eu julgo que devemos dar também cada vez mais atenção, que se tornou exponencial pela pandemia e tem também a ver com o abuso, que é o abuso em linha, o abuso online. A utilização da internet como uma ferramenta para ou iniciar o contacto com a vítima ou mesmo abusar da vítima online. Já que não há esta possibilidade de abusar fisicamente, por causa das limitações, houve com certeza um exponencial de abuso através da internet. E como há também aqui uma questão um gap geracional, não é? Muitas vezes os pais não têm a literacia digital que os filhos têm. E há muita coisa que não se apercebem. Portanto, para além de terem todas as suas preocupações usuais, os pais agora têm que ser também mais sensíveis, mais sensibilizados para os perigos que as suas crianças correm quando estão online. Muitas vezes as próprias crianças, fruto da sua imaturidade, pensam que estão a conversar com alguém da sua idade e vai saber, não é. E essa é uma realidade para a qual também temos que crescentemente dar atenção e encontrar ferramentas de prevenção e de combate. A senhora embaixadora, estamos praticamente na reta final desta nossa conversa. Eu gostaria que deixasse algumas recomendações para as famílias, para o Estado de Cabo Verde,
no sentido de continuarmos a proteger as nossas crianças contra este flagelo, que é o abuso e a exploração sexual? Eu diria que a principal recomendação que eu faço ao governo, mas também às instituições públicas, e à sociedade civil de Cabo Verde, é para se disponibilizarem para este trabalho em rede, que nós estamos a propor, porque, como a expressão em crioulo de juntamão, eu acho que este tema do combate à exploração sexual de crianças exige um juntamão. Portanto, essa seria a principal recomendação. Nós, do nosso lado, estamos disponíveis para apoiar, mas é claro que o nosso papel é sempre de retaguarda. Quem tem a iniciativa em Cabo Verde são o governo, a sociedade civil, as instituições cabo-verdianas. Essa seria uma recomendação forte que eu faria. Às famílias, como mãe, Exato. e como mãe de uma filha com uma grande literacia digital, eu recomendaria para este tema da internet ser tratado de facto com atenção. Acho que nós vemos muitas vezes, eu vejo muitas vezes, por exemplo, em restaurantes, crianças que não estão a participar na conversa, estão no seu telemóvel ou no seu tablet, enquanto a família está a almoçar. Eu penso que tem que haver regras para a utilização destas ferramentas. Em Portugal, que é o país de onde eu sou originária, já há algumas escolas em que os diretores das escolas decidiram esta escola é livre de telemóvel. Não significa que as crianças tenham que deixar ficar o telemóvel à entrada na sua mochila. Significa que há horários em que não podem utilizar o telemóvel porque têm que prestar atenção ao professor e às aulas. E há horários em que o podem fazer porque estão em tempo em que é permitida essa ferramenta. Isto sem impedir que a internet e o telemóvel possa ser também utilizado como uma ferramenta de trabalho, não é? Mas é preciso, no fundo, educar as crianças, os cidadãos, para encararem o telemóvel como uma ferramenta que pode ser bem e mal utilizada. E, portanto, nós, como pais, em casa, e as escolas, porque têm as nossas crianças durante bastante tempo, muitas vezes mais do que as próprias famílias, acho que precisamos também de fazer este juntamão para tentar que a internet seja bem utilizada, seja utilizada como uma ferramenta para o bem e não para que as nossas crianças estejam a correr mais riscos. Agradecemos esta sua disponibilidade para vir cá para o programa Menoridade, aqui para a televisão pública, conversarmos um pouco sobre esta questão do abuso e da agressão sexual das crianças em Cabo Verde. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Para o que está lá na casa, é sempre um prazer estar desse outro lado, no receber ali a embaixadora da União Europeia. Vamos falar um bocadinho sobre o que seja papel em relação a Cabo Verde, o que é que isto está a fazer e qual que é exatamente este projeto Pisão ali. Não ficar a saber que este é um grande projeto que é para trabalhar mais sociedade organizada. Fica direto.